Comecei a gravar. Então, lembrando, o que ele está propondo, essa comunicação com as pessoas, entender o que as pessoas querem, tá? Qual que é a cultura, ele vai voltar nessa questão da cultura, né? Qual que é a cultura das pessoas e a gente tentar fazer uma arquitetura para essa cultura, uma arquitetura particular para essas pessoas, tá? Tentar comunicar da melhor maneira possível com as pessoas para quem a gente está fazendo a arquitetura, tá? E aí, para construir essa crítica, o Venturi vai criticar especificamente a obra de um arquiteto moderno, tá? O arquiteto moderno que o Venturi está criticando é o Mies van der Rohe, tá? Por que ele vai criticar o Mies, tá? Porque o Mies é o idealizador, é a obra do Mies que vai ser a referência para o que a gente já chamou de uma arquitetura de estilo internacional, tá? E isso aqui é muito importante, de novo, a gente já falou disso nas outras aulas, tá? O grande problema do movimento moderno é que ele tinha virado uma forma de fazer regrada, ortodoxa e tradicional. Ele virou uma moda, de novo, principalmente nos Estados Unidos. E aí, esse modelo de edifícios envidraçados, prismáticos, né, que derivam da obra do Mies van der Rohe, acabaram se popularizando nos Estados Unidos, né, principalmente porque virou a linguagem de arquitetura, a estética de arquitetura preferida do pessoal do mercado imobiliário, tá certo? Dos investidores e das construtoras americanas, tá? Então, isso ficou muito repetitivo nos Estados Unidos, virou essa moda, todo mundo estava construindo desse jeito, com essa linguagem, que ficou conhecida como estilo internacional, tá? E reproduzindo esse modelo. Então, o Venturi chega e fala assim, mas isso está monótono, isso está começando a ficar sem graça, a gente só reproduz esse mesmo modelo, e esse modelo teve origem lá no Mies van der Rohe, tá? Então, quem que ele vai criticar? Ele vai criticar justamente o arquiteto que deu origem a tudo isso, que foi o Mies van der Rohe, tá? Então, o que é a essência do discurso do Venturi? É isso, ó. A arquitetura, ela tem que ser comunicativa, a arquitetura é uma espécie de língua, tá? É uma espécie de texto, ela comunica com as pessoas. Ela tem uma série de significados e valores simbólicos, isso aqui é muito importante, tá? As formas arquitetônicas, elas têm simbologia, elas têm significados embutidos na forma arquitetônica, tá? Um exemplo, uma torre. Quando a gente pensa numa construção com uma torre, a gente vê uma torre de longe, normalmente a gente vai associar a quê? A gente vai associar a um edifício religioso, a uma igreja, tá? Então, ele está falando isso, as formas arquitetônicas, elas suscitam na cabeça das pessoas ideias e relações simbólicas, tá? E isso a arquitetura moderna perdeu e é necessário recuperar, tá? Fora isso, a arquitetura moderna ficou muito simplificada, tá? Então, e essa simplificação acaba perdendo todo o potencial que a arquitetura tem de estabelecer diálogo e comunicação com as pessoas, tá? Então, ele vai falar que o movimento moderno perdeu a sua capacidade associativa e comunicativa. Então, o Venturi vai preferir a obra do maneirismo, do Louis Kahn, do Frank Lloyd Wright, tá? Então, só lembrando que ele não está criticando todos os modernos, ele está criticando esse estilo internacional da arquitetura que se desdobrou da arquitetura do Mies van der Rohe, tá? Então, quem o Venturi critica é o Mies van der Rohe e o estilo internacional, não é todo o modernismo, tá? Então, ele prefere o Louis Kahn, que é um moderno, tá? O Louis Kahn, ele é um arquiteto que fica entre o modernismo e entre o pós-modernismo, tá?
se vocês quiserem, depois a gente pode falar um pouquinho mais do LuiCan, porque eu sei que tem os alunos que não viram o TH5 não viram o LuiCan. Eu vou tentar incluir uma aula do LuiCan no nosso cronograma depois, porque é meu arquiteto preferido. Um dos, né? O Frank Lloyd Wright, tá? E o Alvar Aalto e o Le Corbusier são, inclusive, arquitetos que têm essa característica de riqueza nas suas formas, tá? Então, o Venturi está criticando, sobretudo, o Mies van der Rohe e a simplificação, né, do seu racionalismo, né? E aí tem uma frase, né? O Mies van der Rohe ficou muito conhecido por essa frase que menos é mais, né? Então, sempre que vocês ouvirem menos é mais, quem falou isso pela primeira vez foi o Mies, né? Então, o Mies falava que a simplificação, ela era o importante na arquitetura, tá? O que o Venturi vai falar? Vai passear. O que o Venturi vai falar, tá? O Venturi vai falar que não, que o Mies estava errado, tá? Que menos não é mais, que mais é mais e que menos é chato, tá? Então, o Venturi vai usar muito do aspecto da ironia, tá? Ele vai falar muito assim, ele vai ser sarcástico, ele vai ser irônico, né? Ele vai optar por um lado até um pouco do humor para poder fazer essa crítica dele à arquitetura, tá? A arquitetura, então, do estilo internacional que deriva da obra do Mies van der Rohe, ok? Então, o que ele fala mais, né? Ele vai falar que a arquitetura moderna restringiu, na verdade, ele não vai falar assim, a arquitetura moderna é totalmente sem significados, tá? O que ele vai falar é que, infelizmente, a arquitetura moderna restringiu o seu significado a só um sentido, tá? Que foi o funcionalismo. Então, ele vai falar assim, a arquitetura moderna sempre... Gente, tem alguém com o áudio ligado, tem que desligar. Eu já tinha desligado. Tá, vou voltar. Acho que ainda tá. Só um minuto, gente. Deixa eu gerenciar aqui. Aqui, já desativei o som. Deixa eu ver se tem mais alguém. Bom, então vamos lá. Tá, voltando. Então, olha só, o que o Mies van der Rohe, desculpa, o que o Venturi vai falar? Falar assim, olha, não é que a arquitetura moderna não comunicava nada, era totalmente, assim, abstrata e não dialogava com as pessoas. É porque a arquitetura moderna, ela escolheu um significado, uma ideia para ela comunicar com as suas formas, tá? O que é importante aqui? A gente entender que o que o Venturi está falando é que formas, tá? São simbólicas. Formas comunicam algumas ideias, tá? E ele vai falar que a única ideia que as formas da arquitetura moderna queriam expressar era a questão funcionalista, a questão da razão, tá? E aí ela acabou, a única coisa que a arquitetura moderna queria comunicar era a ideia da tecnologia, né, das técnicas e dos novos materiais que eram típicos da época, e a questão de que aquela arquitetura ela era prática, racional, limpa e funcional, tá? E aí ela acabou usando as mesmas formas, as mesmas linguagens para todos os tipos de usos, tá? Então ela se tornou uma linguagem universal. Significava que, mesmo com programas diferentes,
essa arquitetura tinha uma linguagem basicamente a mesma, então que o usuário não era mais capaz de identificar se aquele edifício era comercial ou residencial, tá? Porque não existiam características próprias que davam essa identificação. Eles usavam, então, o próprio, de novo, o próprio Mies van der Rohe fez isso. Então, ele tem um edifício em Nova York, que é um arranha-céu envidraçado, que é um edifício de escritórios, e em Chicago ele tem um conjunto de duas torres envidraçadas, que é um edifício de habitação, um edifício residencial. Mas que você olha por fora, você poderia achar que ele é comercial, porque ele foi construído da mesma forma, com os mesmos materiais, com a mesma linguagem do edifício comercial. Então, é isso que o Venturi está falando, que os modernos usaram os mesmos materiais, as mesmas formas, os mesmos elementos de decoração, né, e de ornamentação dos edifícios para todos os tipos de tema e programas com os quais eles tinham que lidar. Ou seja, eles usaram uma linguagem universal, tá? Então, a mesma linguagem, a mesma forma de projetar era usada para resolver todos os tipos de arquitetura: escola, igreja, museu, espaço doméstico, espaço de escritório, tá? E ele vai falar que não é assim que funciona, que para cada programa se pede uma abordagem projetual, se pede um material, se pede uma linguagem específica formal da arquitetura, tá? E com isso ele vai falar que a arquitetura moderna não só perdeu essa capacidade de dialogar e comunicar com as pessoas, tá? Mas também não proporcionou a noção de conforto, segurança, de forma convencional que o público desejava da arquitetura, tá? Então, a arquitetura moderna se tornou anônima demais, repetitiva demais, abstrata demais e redutiva, tá? Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar um pouquinho mais fácil, que a gente volta, né? Eu vou descompartilhar isso aqui e vou abrir um quadro branco para eu tentar fazer uns desenhos para vocês, tá? Só um minutinho. Estão vendo o quadro aí? Sim, ok. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho para vocês. Então, olha só, vamos ver se eu consigo, gente, porque né, ferramentas novas. Então, olha só, o que o Venturi vai falar? O que as pessoas têm na cabeça quando a gente pensa determinados programas, tá? E aí, qual que é o programa básico do que é da arquitetura? Uma casa, uma residência, né? Então, quando a gente fala casa, todo mundo tem uma ideia, vai pensar numa forma de uma casa, tá? E as pessoas têm uma imagem do que é casa na sua cabeça que ela é mais ou menos a imagem que todo mundo reproduz, tá? Então, quando eu falo casa, a gente normalmente lembra do quê, né? De um telhado inclinado, de uma casa, né? E aí, o Venturi vai falar assim, pergunta para uma criança o que é uma casa, né? E então, como é que uma criança vai desenhar a casa? Da onde que vem essa imagem que ela estabelece de casa? Da sua cultura, da sua tradição, do que ela vê na cidade tradicional normalmente, tá? Então, se a gente pede para uma criança desenhar uma casa, o que ela vai desenhar, né? Ela vai desenhar isso aqui, né? Ai, meu Deus, que tristeza. Bom, aí vamos desenhar do jeito que vocês. Isso aqui tá. Eu precisava de um. Eu vou ter que comprar um pad para poder
fazer essas aulas. Bom, então, como que vocês desenhavam a casa na escola, né? Isso aqui eu já tô uma criança um pouquinho mais avançada que já entendia de perspectiva, tá certo? Então, como é que é a casa que a gente desenhava quando criança, né? Tinha, então, o telhadinho, né? E aí a gente fazia aqui, né? Nossa, gente, no quadro da sala, minhas casinhas ficavam bem melhores. Isso aqui tá bem difícil. Então, a gente desenhava assim, quando a gente desenhava na escola, né? A janelinha, era 2 janelinhas. Aí tinha a chaminé, né? Porque mesmo no cerrado goiano, a gente desenhava a chaminé. Deixa eu só tentar mover isso, não desenhei muito no canto. Então, no cerrado goiano, a gente desenhava uma chaminé, a gente achava que tinha uma lareira, né? Tinha até assim a fumacinha saindo, né? Aí a gente desenhava um caminho, né? Um caminhozinho, né? Tinha as florzinhas aqui do lado onde a gente desenhava, né? Uma árvore, ai que tristeza, minha árvore, lá. Bom, aí as nuvens, um sol, né? O sol tinha um sorriso. Tá igual os seus desenhos, Luiz. Né? Um sol. Tinha os passarinhos, tá? Não, gente, eu desenho bem melhor quando é no quadro, né? O sol tá com ódio, né? Bom, então é assim que a gente desenha uma casa, tá? Por que a gente desenha assim? Por que uma criança desenha a casa assim, tá? Porque essa é a imagem que a gente vai construindo, né? Do que é casa. Então, nenhuma criança vai na escola se pedir para fazer a casa, nenhuma delas vai construir, vai desenhar a Vila Savoie, né? Do Le Corbusier, né? Com os pilotis aqui, né? Uma criança nem sabe o que é, né? Um piloti, né? Às vezes nem uma pessoa que não é arquiteta, que não é entendida, né, de arquitetura, sabe, né, o que é isso. Então, uma criança não vai desenhar uma casa com janela em fita, tá certo? Então, o que o Venturi está falando? Olha, que essa linguagem, né, que os arquitetos modernos, essa linguagem, gente, bom, deu para entender, né? Apesar dos meus desenhos, bom. Então, essa linguagem dos arquitetos modernos, bom, essa linguagem dos arquitetos modernos aqui, ela só é entendida pelo erudito. Quem que é o erudito? O estudado em arquitetura. Então, quem vai entender a casa modernista? Tá? Quem entende a casa modernista é o arquiteto, é o próprio arquiteto, é o artista, é quem está familiarizado com essas propostas e com essas ideias. As pessoas, normalmente, elas se identificam a ideia de casa a essas formas aqui, a essa forma tradicional, ao telhado, às janelas tradicionais, a chaminé, o caminho, tá? Então, o Venturi está falando assim, a gente precisa retomar esse processo de identificação com as pessoas, com o popular, porque a gente não está fazendo arquitetura só para outros arquitetos, a gente não está fazendo arquitetura para eruditos, a gente está fazendo uma arquitetura para as pessoas, para o povo. Então, a gente teria que entender qual que é, quais são as formas com as quais essas pessoas se identificam, tá? Para poder trabalhar essas formas, né? Ele vai falar que não é só uma questão das pessoas se identificarem com essas formas. Quando eu tenho esse processo de identificação, de identidade, a ideia é de que as pessoas se sintam mais pertencentes àquela arquitetura, elas se sintam mais
confortáveis dentro daquele espaço, tá? Existe todo um processo psicológico também de relação que as pessoas estabelecem com os espaços e com a arquitetura, tá bom? Então, deu para entender por aí? Vou girar o quadro branco, descompartilhar. Vamos compartilhar aqui de novo. Bom. Voltou para a aula, né? Bom. Então, o Venturi está falando dessa importância da gente comunicar e estabelecer relações com as pessoas. É por isso que, deixa eu voltar aqui então, já falar direto disso, já vou entrar na casa do Venturi, é por isso que o Venturi faz, então, essa casa, tá? Bom, então essa casa é a casa Wanda Venturi, não sei se todos vocês, nem todo mundo deve ter visto ela, tá? É um dos projetos mais icônicos do Venturi, tá? Bom, ela é um dos projetos mais icônicos do Venturi e ela é uma espécie de tese, né, de comprovação desse pensamento teórico do Venturi, né? Vamos tentar abstrair as questões do julgamento de gosto, né? A ideia aqui não é se a gente acha bonito ou não, né? Ela é meio de gosto duvidoso, né? Eu brinco aqui que o Venturi só conseguiu construir essa casa porque ele fez essa casa para a mãe dele, né? Então, é para isso que parente serve, né, gente? Quando a gente forma, então a gente pode fazer o que a gente quer quando é para a mãe, né? Nem todo parente, porque fazer projeto para parente é bem difícil, né? Mais difícil porque do cliente normal que está te pagando direito. Bom, então o que o Venturi faz aqui? Olha, ele traz todos esses elementos que ele acha que são típicos do que as pessoas entendem que é uma casa, as formas que as pessoas normalmente associam à casa, tá? Então, ele vai falar assim, olha, uma casa, normalmente a pessoa associa que tem um telhado inclinado. Então, ele vai trabalhar com essa fachada com o telhado inclinado, né? Quando ele usa essa inclinação da fachada, não só ele está remetendo a uma casa, mas ele também está remetendo à arquitetura clássica e histórica, porque isso aqui também lembra a gente do quê? De um frontão dos templos gregos, tá certo? Então, o Venturi faz 2 diálogos nas obras dele. Ele faz esse diálogo com o que as pessoas imaginam que é uma arquitetura para aquele programa, tá? E um diálogo com as formas do passado histórico, tá? Então, quando ele faz essa seção aqui, essa divisão, ele está trabalhando com a ideia de simetria. Deixa eu fazer uns desenhos aqui também. Então, olha só, ele cria aqui um eixo, estão vendo? Que é meu eixo de simetria, um eixo de simetria que está torto, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu meio que estou dividindo a casa dos 2 lados, tá? E simetria é uma estratégia compositiva da história da arquitetura, da tradição arquitetônica, tá? Eu tenho esse elemento aqui, né? Que apareceu um negócio aqui no meio da minha tela. Bom, eu tenho esse elemento aqui, que é uma espécie de um arco, tá? Então, ele também está retomando uma coisa que é de linguagem histórica, tá? E eu tenho um marco da entrada, né? Então, a entrada da casa, ela fica bem marcada por esse recorte, só que ele faz uma espécie de jogo aqui de composição, porque apesar disso daqui ter um recorte que marca o centro,
A entrada, na verdade, é aqui pela lateral, ó, ele esconde a entrada, tá? Ele faz uma outra brincadeira, que é uma simetria, que a gente chama de uma simetria por número, tá? Porque as janelas não são iguais dos dois lados. Então, ele brinca usando a janela em fita, mas ele divide essa janela em 5 quadradinhos aqui. Então, você tem 5 módulos de janela. E esses 5 módulos aparecem do outro lado, só que de uma forma diferente. Então, tem um módulo aqui e tem 4 módulozinhos aqui do outro lado, tá? Então, o Venturi, principalmente na fachada, né, faz toda estão percebendo o tanto de informações que ele coloca na construção da fachada, tá? É esse o argumento do Venturi. A arquitetura tem que estar rica em informações para as pessoas poderem fazer leituras variadas desse edifício, né? Eu tenho aqui a chaminé, né, que marca o centro da fachada. Então, o que ele queria? Que as pessoas olhassem para essa casa e falassem assim, ó, isso é uma casa, né? Eu identifico que isso é uma casa. Tem um histórico, eu não sei se é verdadeira, que uma vez numa entrevista perguntaram para o Venturi, falando assim, você não se incomoda de que tem gente que brinca que a sua casa parece que é um desenho de uma criança, de uma casa? E aí ele respondeu assim, não, não me incomodo, isso significa que eu atingi o meu objetivo. Eu queria justamente isso, que as pessoas olhassem para minha casa e lembrassem elas do que é uma casa, que elas de fato identificassem aquilo como uma casa e que elas lembrassem dessa imagem de casa que eles têm desde a sua infância, tá? Bom, gente, nossa aula está acabando, então eu vou interromper por aqui e a gente termina o Venturi na terça-feira, tá? Deixa eu descompartilhar. Bom, então deu para entender, gente? Foi legal hoje? Sim? Tá. Tá dando tudo certo, né? Então, bom fim de semana para vocês, tá? Bom descanso, bom trabalho, bom almoço e a gente se vê então na terça-feira. Vou tentar organizar todo o material aqui para vocês no YouTube, tá certo? Até terça. Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo sobre o trabalho, vocês vão me mandando mensagem, ok? Bom fim de semana para vocês. Obrigada.